era super complicado, porque ele estava trabalhando no CML, estava lá trabalhando e vindo, né, toda aquela curvagem em volta, então era bem complicado. Eu acho que a mediunidade de evidência é uma das mediunidades mais complicadas, inclusive, para você lidar no dia a dia, né? De causa médium. E você realmente não consegue distinguir entre um ser que está encarnado e um ser desencarnado. Você se toca na pessoa. Então, para mim, é a mais difícil de todas. Uma outra definição do livro dos médiuns é uma faculdade inerente, de novo, a todos os seres humanos. Todos nós somos e que lhes dá a capacidade de perceber em um grau qualquer que são dos espíritos. Então, eu posso ser médium de intuição, eu posso ser médium de evidência, eu posso ser médium auditiva, e a gente vai ver todas essas capacidades. E, com certeza, é uma capacidade que pode ser desenvolvida, mas é também uma prova, né? E porque envolve, né, muitas. Eu termino lendo muito e a gente vê algumas histórias de seres espíritas com karmas muito grandes, pessoas, e a gente vê isso a todo momento, pessoas que não souberam utilizar esse dom de uma maneira correta. É um dom universal distribuído a todos os espíritos e como se fossem os talentos de uma parábola. Esse é uma definição de Miramês. Eu amo Miramês, estou apaixonada. Agora eu estou lendo um outro livro dele. Então, assim, realmente a gente precisa entender esse talento, a gente precisa usar em benefício do outro, mas a gente não pode tirar vantagem de ter esse talento. Então, de novo, é uma responsabilidade muito grande. Alguma coisa, alguma pergunta até agora? Por favor, me pergunta, se estiver. A mediunidade aflorada, ela explode em luz, se onde quer que ela esteja, onde quer que ela seja. Tanto nas hostes espíritas, como eu falei, como nos católicos, nos meios protestantes, eu sou uma apaixonada por religião. E já fui até, né, por ser médica, já fui em eventos sociais, ou então em funerais, de praticamente todas as religiões. E é incrível como você vê, né, a mediunidade aflorada em muitos desses locais. Você vê um rabino falando, você vê um pastor evangélico. E aí, de novo, a mediunidade aflorada por bem e mal, claro. Né? Você é um canal que pode receber tanto coisas positivas como negativas. Então, nas vidas dos plebeus e nos seres da nobreza. Então, essa é uma outra definição de Miramês. Então, na verdade, nós somos cercados e somos canais de mediunidade. Então, quais são os tipos de mediunidade? A mediunidade estática, né, todos têm, mas ela não é nem aflorada, nem utilizada pelo médium. Então, ela existe ali e está no estado de calmaria. Mediunidade dinâmica, o médium exercita sem responsabilidade, muitas vezes de uma forma inconsciente. São pessoas que sofrem muito, né, porque elas são meio que atormentadas por aquele dom. Eu tenho um exemplo dentro de casa. Meu marido, minha sogra era muito católica, e meu marido tem uma mediunidade de evidência que está agora, graças a Deus, sendo desenvolvida. Mas quando ele era pequeno, ele via seres passando em casa, e ele dizia para minha sogra dessa forma: não, mas isso não existe. E ele via, e ele não conseguia dormir, ele foi uma criança extremamente atormentada por tudo isso. Ele é médico também, então no hospital ele viu várias vezes pessoas que já tinham se encarnado e falavam com ele. Então, assim, foi um período muito perturbador na vida dele. Quando a gente começou a namorar, eu comecei a conseguir, né, catequizá-lo em relação a essa questão que ele precisava desenvolver. Ele, no início, ficou bem resistente a isso. Finalmente, tem alguns anos que ele começou a aceitar e a ler e a desenvolver.
a mediunidade, mas uma coisa que atrapalhou muito. Na verdade, esse canal, ele atrapalha muito se ele não for bem desenvolvido. Você imagina você falar com um espaço aberto para que seres nem sempre dos mais bacanas cheguem e façam um tipo de comunicação. E você não reconhece aquilo. E a mediunidade de serviço, que é a mediunidade mais bonita, né? Que é o médium que tem um conhecimento de sua missão e ele executa o bem dos seus semelhantes. Né? Então, são os dirigentes de casas espíritas, centros trabalhadores, de centros sérios. Né? Então, são todas essas pessoas. De vez em quando, a gente vê médiums que se atropelam, né? E aí vão ter um karma muito grande. Vão precisar resgatar isso em vidas futuras de uma maneira importante. Eu não lembro, eu li um livro sobre isso, eu lembro bem da capa, é um livro vermelho, que fala exatamente sobre os dirigentes de centros espíritas. Não lembro o nome do livro, tem muito tempo. Então, nós todos temos uma responsabilidade muito grande, tanto como exemplo, né, do que nós devemos ser para a sociedade, como dentro, né, de cada um de nós mesmos. Como dizia a Sátia, um dia vai ser nos perguntado, né? O que você fez com sua vida, com sua vida como país. Né? Como é que você conseguiu cristianizar essa vida? Então, essas definições são da força do sexto sentido de Djalma Santos da Silva. Viu? Estudei bastante. Então, o que é esse tal desse sexto sentido? Né? O que é essa mediunidade? Então, na verdade, o cérebro ele tem vários receptores sensoriais. Então, nós temos esses receptores. Então, enquanto eu estou aqui falando com vocês, eu estou usando vários dos meus sentidos. Eu estou usando, né, a minha audição, eu estou usando a minha voz, eu estou usando meus olhos, estou usando minha movimentação, né, meus neurônios motores. Então, esses receptores sensoriais são conectados a neurônios sensoriais que são conectados ao córtex, que é essa parte de cima, de fora. Sim. Então, na verdade, esse é o córtex cerebral, tá? Que é essa parte que fica no topo, perto da cauda craniana. Tem algum médico aqui? Não. No seu estudante. Tem estudantes? Tem, que eu sei. Que é estudante de medicina? Ah, então, assim, se eu estiver falando alguma coisa que vocês não entendam, me interrompam, tá? Para a gente poder explicar bem direitinho. Então, a gente tem os receptores. Então, por exemplo, se eu pegar em alguma coisa quente, né? Então, eu vou ter o sentido do tato, que vai perceber, né, encostar naquilo quente. Os receptores vão perceber que é quente, vão levar, né, até a minha medula, eles vão levar até meu córtex, isso tudo é feito em questão de milésimos de segundo. E aí eu vou tirar a mão daquele negócio quente, né, para poder proteger minha mão. Então, na verdade, todos os processos sensoriais, de frio, de calor, de sensação de aconchego, tudo isso ele é feito para ou proteger seu corpo, ou para, né, dar uma sensação bacana para seu corpo. Eu estava falando, Fátima, agora dos receptores, como é que a gente consegue, e isso chega até o córtex e ele então é interpretado. Bom, isso aqui, essa chapa está quente, então eu não devo colocar minha mão nessa chapa. Existe também essa cadeia, tá? Que nas terminações sensitivas, esses neurônios de primeira ordem, segunda, terceira e quarta ordem. Então, aqui, ó, tá vendo? Essas são as terminações sensitivas que eu falei, que a gente tem nas pontas dos dedos, na pele, nos olhos. Tá? Então, como é que eu enxergo? Eu tenho vários cones sensoriais, que quando eu olho para essa cadeira, eu consigo perceber essa cadeira, né? Através desses cones, e essa visão é então levada e interpretada dentro do meu cérebro, né? Dentro do meu córtex cerebral. Então, por exemplo, quando alguém
tem um derrame, tem um tumor dentro da cabeça, muitas vezes eles perdem essa capacidade por conta da destruição desses neurônios localizados. Tudo bem até aqui? Desculpe, Maria, eu tive que sair para ver a porta ali. Sabe por que passar o próximo slide, por favor? O anterior? Isso, por favor. Esse aí. Esse só. Deixa eu ficar segurando essa mediunidade dinâmica aí. Muitas vezes o inconsciente, como é que funciona? É o médium que, como eu dei o exemplo do meu marido. O meu marido, ele era médium, ele é médium, mas ele não estudava, ele não aprendia sobre mediunidade. E você exercita, você cria um canal, mas é um canal que não é guardado de maneira apropriada. Então, são as pessoas que têm uma mediunidade, mas não têm essa mediunidade como uma especialidade adequada. Ele não trabalha na mediunidade. Não trabalha na mediunidade, exatamente. Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje, tarde, né, todos vocês aqui, dizer que, sei lá, você vai para uma festa com vários espíritos desencarnados e que estão perturbados, vocês sabem que não existe, por exemplo, bebida alcoólica, né? Quando a gente desencarna, a bebida alcoólica não existe. Mas só que o espírito desencarnado que não tem ainda uma capacidade, né, de ter se desligado daquela bebida alcoólica, daquele churrasco, daquele cigarro, ele precisa, né, do ectoplasma, da mesma maneira como na reunião mediúnica. Nós servimos de ectoplasma para conduzir e fazer com que aquele espírito fale, da mesma maneira o espírito que está aí vagando e andando, e às vezes ele sabe que desencarnou, ele vai numa festa, por exemplo, quando você tem jovens tomando bebida em excesso, ou fumando, usando droga, etc., ele se aproxima daquela pessoa. Se aquela pessoa tem um canal mediúnico, muitas vezes ela não se desliga, e ela continua, né, próxima daquela pessoa. Então, isso é uma mediunidade que é uma mediunidade não responsável. Né? Então, todos nós aqui, a gente termina quando você começa a estudar, quando você começa a se aprofundar no assunto, quando você começa a orar, você cria uma aula de proteção. Então, isso até é uma coisa, só abrindo um parênteses aqui, por isso que é muito importante fazer o evangelho do lar. Porque quando você faz o evangelho do lar, você cria essa aula de proteção dentro da sua casa, dentro da sua igreja também. Então, você consegue, muitas vezes, mesmo sem uma mediunidade mais desenvolvida, você consegue criar esses canais com espíritos que têm uma energia boa. Né? E aí, às vezes, esse inconsciente pode ser mais tática por ele não trabalhar essa habilidade? Pode, mas assim, na verdade, muitas vezes, o que acontece? Se o médium, quantas vezes a gente vê, por exemplo, a Dani Beatriz, né? Sei lá, uma cigana lá que lê mão, ou que ganha dinheiro, vendo bônus de cristal, etc. Esses são exemplos de mediunidade. Desculpa. Esses são exemplos dessa mediunidade dinâmica. É a pessoa que recebeu o João de Deus, né? Sem responsabilidade. Então, são pessoas que têm o dom da mediunidade. Porque, como eu falei aqui anteriormente, todos nós somos médios. Mas nós somos médios em graus diferentes. Mas uma pessoa que recebe, exemplo, João de Deus, exemplo, Madame Beatriz, que ganha lá o dinheiro dela, falando, nossa, Mário, se nós chegar lá não sei se alguém já viu, já. Tenho vários amigos que acreditam, amantes pessoas que leem mão, etc. E a pessoa quer saber, e aí, meu futuro? Como é que vai ser meu futuro? Como é que vai ser? E aí a pessoa chega e fala, eu estou vindo, porque ela é médica. Ela diz assim, seu nome é Mário, você trabalha na vida do espírito e tal, porque ela está conseguindo receber essas informações, porque ela tem um canal mediúnico. Só que ela explora as pessoas usando aquele canal. Entendeu? Entendi essa parte aí, mas eu vou falar assim, eu tenho uma mediunidade inicial. Estou vendo algumas coisas e acho que aquilo não é real, veio do espírito, e procuro
como falo, né, às vezes inconsciente. E aí eu não quero fazer isso aqui. Tá no ponto que eu deixo de praticar isso e de não querer ter mais, deixo de ver que ela se forma mais fácil, eu fico estacionado. O problema é que quem tem esse dom aflorado não tem como negar esse dom, mesmo que você até tente. Você pode trabalhar nesse dom para que ele se torne. Meu Deus, eu achei que eu tinha. É o seu aluno. Gente, desculpa. Eu achei que eu tinha colocado em cada silêncio. Desculpa. Então, assim, não tem como, uma vez tendo esse dom, não tem como você passar de um para o outro. Né? Se você tem, o melhor é você, então tem que trabalhar aquilo. Entendeu? Concorda? Pelo menos tudo. Porque tu não retrocede, né? Exato. Então, o estático é aquela pessoa que, na minha vida, todos nós somos médicos. Mas, Obrigado. então é melhor trabalhar. Bom, os receptores, né? Todos os estímulos, de novo, todos os estímulos, sonoros, visuais, olfatórios, sensoriais, todos eles são transformados, né, dentro dessa função digital binária. E todo o sistema sensorial, ele possui, né, esses três elementos que são centrais. Por que eu estou me batendo, né? Por que eu estou mencionando isso? Porque esse é o cerne onde a mediunidade realmente começa. Porque quando nós passarmos para outro plano, essas alterações sensoriais, elas vão ser um outro tipo de matéria, totalmente diferente. No que a gente tem hoje, e nós servimos de elemento, de contato, né, com os espíritos, através dessas reações sensoriais. Tá? Então, por isso que eu falo que é tão importante. Tem espíritos que estão encarnados, por exemplo, espíritos que viviam todos os dias, que viviam algo. Muitas vezes só quando você está com um copo de bebida alcoólica, só ele chegar perto, sentir aquele cheiro, né? Pegar aquele ectoplasma que vem desse seu sensório, ele já consegue se alimentar daquilo, entre aspas. Então, esses receptores são essas estruturas responsáveis pela captação de energia, porque tudo é energia. Do estímulo, ele converte um sinal biológico, né, aquilo que eu falei da placa quente, da música, de você ver a cadeira. Essas vias sensoriais. Ele é assim mesmo. Essas vias sensoriais oferentes, por onde esse sinal biológico trafega, que a gente vai imaginar um rio, agora um rio que corre bem rápido, que são nossos nervos. E as áreas sensoriais centrais. Então, eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês. Então, a gente tem vários tipos de córtex. Na verdade, nós temos um cérebro que é muito maior do que o que a gente usa. A gente usa uma fração mínima do cérebro. Um dia nós podemos utilizar, né, de uma maneira total e plena. Mas hoje nós utilizamos muito pouco desse cérebro. Só você tocar aqui para. Então, essa função sensorial no encarnado desperto, ela se limita a essas sensações, né? Como eu mencionei anteriormente, a visão, a audição, a gustação, a olfação e os proprioceptores, que são os sentidos de onde eu estou, o que está me tocando. Então, essa discriminação inicial, então, quando a gente pega lá na placa quente, existe uma substância no tronco cerebral. O tronco, ele fica, você termina a medula, tá? Então, a medula vem por aqui, tá? Que é o cerebelo. E aí, nesse tronco cerebral, que é a parte mais nobre do nosso cérebro, tá? Que é a parte que, inclusive, dentro da oncologia, é a única área que você não tem como biopsiar. Então, não tem como biopsiar, você não está fazendo biópsia. Você pode biopsiar qualquer outra área do cérebro. Então, se alguém tiver uma suspeita de um tumor, a gente pode biopsiar qualquer outra área,
menos essa área do campo cerebral. Que hoje são todas as nossas funções mais novas. É quem controla a nossa respiração, a nossa circulação, é quem está exatamente nesse meio da cabeça. Por que eu estou falando tanto dele? Daqui a pouco vocês vão descobrir por quê. E é aí que se encontra a sede da Há uma nossa... curiosidade. Você não consegue biopsiar, porque se você mexer em qualquer coisa, você pode comprometer. Você marca o descobrido. Então, você não tem que biopsiar. Então, por exemplo, existem tumores de tronco cerebral e quando a gente faz uma ressonância e vê que existe esse tumor, tanto o SUS como os planos de saúde, eles têm que aceitar que você só existe um tratamento baseado na imagem. É a única situação. Todos os outros você precisa ter uma biópsia. Né? Porque é uma área realmente extremamente nova. Aí, uma hora eu vou aprender isso aqui. E aí, nessa área, junto lá do encéfalo, fica o tálamo, tá? Que concentra quase todos os estímulos sensoriais como via de passagem depois do córtex. Certo? Alguém já tinha ouvido falar do tálamo? No mesmo área de Então, na verdade, ele é um núcleo sensitivo por excelência e ele exerce esse papel de sincronizador e seletor. Então, ele é como se fosse uma estação de parada. Você assistiu, você ouviu, e aí você faz essa passagem pelo encéfalo, pelo tálamo, e você, então, consegue transformar. Então, por exemplo, vocês estão me vendo aqui agora. Eu estou chegando através dos fones, dos receptores sensoriais nos olhos, e aí vocês estão passando pelo tálamo e afetando essa mensagem, né, dentro do cérebro. E aí, por que foi que era importante? Porque aí fica a pineal. Né? A famosa pineal. Quem já tinha ouvido falar da pineal? Então, a pineal, ela, engraçado, quando você vai ler sobre a pineal, nos livros de medicina muito antigos, se dizia que, da mesma maneira que o apêndice é um órgão residual, você já viu que a pineal era um órgão residual também. É que ele não tinha nenhum tipo de importância dentro no corpo do ser humano, mas não é bem assim. Né? Na verdade, a pineal, dentro da neurofisiologia, ela tem um papel extremamente importante. Ela é um órgão físico capaz de materializar o fenômeno da mediunidade. Então, ela é o nosso terceiro olho. Né? Ela fica, se a gente não conseguiu resolver isso? Se a gente pegar, a pineal fica bem aqui, né? Onde os hindus colocam aquela marquinha do terceiro olho. Então, entrando para dentro da cabeça. Fica exatamente aqui, onde essa figura ficou bem feliz. Então, ela é esse órgão físico que é capaz de materializar o fenômeno da mediunidade. Tá? Ela é uma glândula. Ela é uma válvula elétrica que recebe e transmite as diferentes partes, né, para as diferentes partes desses impulsos vindos de fora. Certo? Esses impulsos, né, ou informações das mentes desencarnadas são transferidos do corpo espiritual. Agora a gente não está mais falando de uma placa quente ou de uma cadeira que a gente está vendo. A gente agora está fazendo um canal entre o plano espiritual e o nosso corpo. E esse canal, ele chega através da glândula pineal. Certo? Todo mundo entendeu? Até aqui? Então, ela passa a irradiar uma substância branca do córtex até o tálamo. A pineal, ela foi descrita por... todo mundo conhece André Luiz, né? André Luiz, lá do nosso lado. André Luiz era médico. E ele descreve a pineal nos livros. Lembra que André Luiz começou a escrever em torno da década de 40, né? 52, por aí. Então, ele trouxe de volta a pineal, que era esse órgão que todo mundo achava que ele não seria para muita coisa. E principalmente depois da adolescência ele não tinha mais função nenhuma. Exatamente. É como se a gente tem vários órgãos, assim, Não tinha, assim. Muitas pessoas falam que
espaço. E aí, recentemente, se descobriu, e aí, quem está lendo mais, você conhece esse nome aqui, da melatonina. Melatonina é um hormônio e ele é produzido pela pineal. E a melatonina, quando você acorda, você abre o olho, tem uma luz, a melatonina, ela deixa de se produzir. Aí quando você fecha, por isso é bem importante a gente dormir no quarto escuro. Porque quando você fecha o olho, se desliga do celular, porque o celular é péssimo para consumir melatonina. E aí ainda chega sempre, que eu falo, de uma semana, não, melatonina tá ainda. Porque, assim, mulheres depois de 40 já não tem muita melatonina, se você não fica brincando com ela, não vai dar certo. Então, a melatonina ela é produzida exatamente aqui, na glândula pineal, e é ela que faz, contribui para esse ritmo de sono. Né? Então, a luz ela interfere na função da pineal através da retina, então, de novo, eu vejo a luz e eu conecto a luz com a pineal. Ela vai pelo quiasma óptico, o hipotálamo, plano cerebral, medula, plano cerebral superior, chega ao nervo coronário, que fica nessa pintinha aqui do cerebelo. E aí, entre a pineal e o restante do cérebro, não existe uma via nervosa. Será por isso que as salas mediúnicas usam pouca luz? Provavelmente, assim, eu não vi nenhum tipo de referência. É mais para relaxamento. Não, mas provavelmente deve ter também alguma deve ter, coisa né? em relação à pineal. Vamos estudar isso, Mário. Vamos estudar isso para te ver. Uma relação com A gente sempre usa meia luz, a luz mas eu bem. tenho muito tempo sobre isso. A ação da pineal no cérebro se faz pela reprodução química das substâncias que ela produz. Então, no caso, a melatonina é uma delas. Isso foi publicado na revista do Espiritismo. Então, até aqui tudo bem? Entenderam tudo? Nosso sextor, eu vou tratar ele com bem carinho. Né? Na verdade, nosso terceiro olho, nosso sexto sentido. E aí, sempre pensar nele com carinho e cuidar dele. Já teve algum caso de câncer na pineal? Já. Que pode ser removido normalmente? Então, você tem alguns tumores benignos, são os mais comuns. Você tem adenoma e pode ser então, e a pessoa não tem. Então, alguma outra dúvida em relação a essas questões das bases fisiológicas? Então, quais são os sintomas da mediunidade? O que a gente sente? Predominantemente, a gente tem sintomas adrenérgicos. O que é isso? Então, quando o homem, o ser humano, se depara com uma coisa que o ameaça, ele tem uma descarga adrenérgica. Alguém já deve ter ouvido falar nisso, né? Estudantes de medicina. Nós temos um sistema simpático, que é chamado de sistema simpático, que é um ramo do sistema nervoso, e faz com que você tenha exatamente esses sintomas. Então, o seu coração começa a bater forte, você aumenta o tônus muscular, para você vai ter que fugir, correr, dependendo da onde você está. Aumento discreto do açúcar, porque existe um aumento do colesterol, que é um hormônio que faz com que você quebre o açúcar para fornecer energia para o seu cérebro e para os seus músculos. Aumento do cortisol e dor de cabeça. Esse discreto da glicemia para quem não é diabético, né? Para quem não é diabético. Para quem não é diabético. Então, e tudo isso, gente, já foi medido, né? E aí, por que acontece isso? Porque, vocês imaginem, lembra de meu marido lá, tadinho, sei lá, com 5, 6 anos de idade, vendo um ser passar dentro do quarto. Você tem medo, né? Então, existe uma ameaça à sua segurança naquele momento. Por isso que é tão importante o estudo da mediunidade, para a gente saber que não, se eu ouvir alguma coisa que não está dentro dos parâmetros, ou se eu conseguir enxergar alguém que
não está ali naquele momento, eu vou conseguir interpretar aquilo de uma forma melhor. Mas muitas pessoas sofreram, e a medicina, na verdade, você vai estar conversando sobre isso de noite. Então, quando eu falo para as chefes, que é um médico de dor, que me deu uma aula sobre espiritualidade de dor. E durante, até a década de 70, praticamente todos os fenômenos mediúnicos eram tratados pela medicina como psiquiátricos. Né? Então, quando as pessoas foram controladas, mesmo depois da chegada, né, do Consolador, do Espiritismo, etc., mas pela grande maioria dos médicos, pessoas que tinham sintomas relacionados à enfermidade eram consideradas pessoas com distúrbios psiquiátricos. Né? Então, houve uma mudança muito grande. Mesmo assim, você ainda tem uma série de médicos que não acreditam em nada disso. Outros sintomas: irritabilidade, sonolência sem motivo, dores sem diagnóstico. Então, traz para as pessoas que têm uma dor muito grande, provavelmente relacionada a essa ectoplasmia. Então, você, o que a gente chama, né, de imposto no popular, de ter espíritos que você termina convidando a ficar com você. Né? E esses, eu não lembro quem é o mesmo, se é verdade, alguém que fala que esses espíritos que são obsediadores, né, que ficam perto de pessoas que são médiuns, eles são espíritos super educados, porque eles só estão ali porque é permitido que eles fiquem. Né? Então, se você entrar numa vibração melhor, se você conseguir se afastar, criando uma aura mais positiva, você vai conseguir se livrar dele. Mas quando a gente baixa a guarda, a gente consegue chegar e produzir vários sintomas. Aí também estaria encaixado, porque tem uma linha de médicos que quem tem fibromialgia, quer dizer, médicos espíritas, que estão encaixados aí, excesso de ectoplasma, né? Exatamente. A fibromialgia, com certeza, é uma dor que eu sempre falo, que é dor da alma. Você não sabe onde começa nem onde termina. Exatamente. Mau humor, né? E choro inexplicável. Então, todas de nós, e assim, mesmo eu acho que a pessoa mais, né, desenvolvida espiritualmente, com certeza, mais feliz, e tantos outros que existem por aí, onde tinham dias que eles baixavam a guarda, todos nós, e a gente não tem que ficar se culpando por causa disso. A gente tem que tentar perceber que a gente baixou essa guarda e tentar melhorar, ou, né, tomar um banho demorado, dar um mergulho, tirar uma lavanda, fazer coisas que tragam bem-estar. Uma coisa que eu adoro fazer, eu vi música de igreja alta, eu boto música lá em cima, eu estou com tudo aqui, descontando meus nariz. Fazer uma caminhada, muito bom. Com certeza, fazer exercício físico, com tudo isso. Porque tem dias que realmente a energia, né, daquela outra pessoa termina contaminando. Nós tem tantos desencarnados quanto desencarnados. Desencarnados também, isso é super complicado. E quando você é médium, você termina absorvendo. Alguma dúvida agora? Então, aí não só eu entrei em vários livros, ali, várias coisas, como procurei link da literatura médica também. E aí a gente tem esse médico, que é da Universidade de Thomas Jefferson, na Filadélfia. E é engraçado isso, gente, porque assim, a medicina e a religião, elas praticamente nasceram juntas. Né? Então você tinha os médicos, eram todos também líderes espirituais, você tem isso durante toda a época, até o iluminismo. Quando a gente chega no iluminismo, as duas se divorciam. Por quê? Porque o médico fala, não, eu tenho que provar tudo que eu falo. Tem que provar de uma maneira científica, porque você não prova Deus. Você não prova muito desses fenômenos. Na maioria das vezes são fenômenos que existem na crise, ou você acredita, ou você não acredita.
Né? Você não tem como medir isso. A gente até está tentando. E aí, nesses últimos 10, 20 anos, as duas começaram a se aproximar. Então, eu fiquei super feliz há 2 anos atrás, em plena pandemia, quando o Congresso Americano de Oncologia Clínica, que é o maior congresso, são 42.000 pessoas, vai ser na próxima semana em Chicago, eu até estou indo. E a sessão plenária do Congresso foi com uma médica radioterapeuta, toda arrepiada, porque ficou muito linda. E ela falou sobre espiritualidade. E era uma coisa que, se você me perguntasse, eu sou uma oncologista há 30 anos, se você me perguntasse, você acha que isso vai acontecer um dia? Eu dizia, não, nunca vai acontecer. E foi muito emocionante ver Tracy Barboni falando sobre isso. Então, hoje a gente está, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, a gente está se reaproximando. E aí esse cara, ele fala é um estudo neurocientífico dessas práticas. Então, o que ele fala? O que ele coloca no estudo dele? Ele fez uma comparação entre as pessoas que não... Isso é um chama, é um PET cerebral. Nós falamos isso ontem. Então, aqui está a área de orientação, certo? E aí aqui a gente tem um PET. No PET você vai fazer uma leitura, essas áreas são as áreas limites, tá? E aí quando o indivíduo reza, quando ele ora, essa área de orientação ela fica mais clara. Ela ouviu nossa aula de magnetismo. Foi, também que a gente falou a mesma coisa. Esse é um outro estudo do pessoal de Yale. Yale hoje tem um departamento ligado à felicidade e ligado a essa questão da espiritualidade. É uma universidade que fica em Stanford, na Califórnia. E aí ele coloca sobre experiências pessoais e como você pode correlacionar isso, né, com os sistemas nervosos. E aí você vê que quando a gente tem um nível de estresse alto, o nosso tálamo fica lá toda a sessão. Lembra do tálamo? Também tem. Então, o tálamo fica lá, super acima. Quando você tem uma espiritualidade e numa atitude neutra. Certo? Aqui é o Pregúnios, que é uma outra área, que é perto daquela que eu mostrei anteriormente. E aqui é o lóbulo inferior, parietal. Então, para vocês poderem notar que a gente está começando a medir isso através de estudos. Você vai conseguir. É difícil, a gente tem até tentado desenvolver alguns estudos dentro dessa área de espiritualidade, mas o desenho do estudo fica muito complicado também. A mente se centraliza numa oração, ela pode ser comparada, na verdade, a uma flor estrelar. Isso é de um livro super legal de Cláudio Vieira, Mecanismos da Mediunidade, que ela fica aberta diante do infinito. E aí, inclusive, as religiões de base africana, elas sempre falam isso. Tudo que você fala para o universo devolve para você. E a oração é uma fala para o universo. Então, quando você ora, você cria esse canal de conexão com Deus. E esse canal, ele fica aberto para o infinito. E absorve essa fala nutrientes de vida e de luz. Quando isso acontece, tanto quando você ora, como quando alguém ora por você. Isso é super importante também. E eu não sei se vocês lembram dessa passagem do nosso lar, onde o André Luiz, que não era um médico muito bacana, não, mas ele, indiretamente, ele termina fazendo uma coisa boa por alguém e essa pessoa reza por ele. Tem uma secretária dele. Exatamente. É isso, ela pediu para uma pessoa, um paciente dele. E aí, sem ele saber. Sem ele saber, exatamente. Então, mas essa pessoa passou a rezar por ele. Então, quando a gente fala para alguém, Deus te abençoe, né? Ou quando a gente ora para alguém, quando a gente ora para os nossos filhos, essa energia, ela
se materializa, até que vocês imaginem a partir de agora. Vocês estiverem olhando essa flor, né, aberta para o infinito. Então, é como se a gente, dentro de uma ação cosmítica, dentro de um momento de meditação, a gente conseguisse criar essa rede de energia. Como é que a gente vai cuidar dessa espiritualidade, né? Como a gente vai cuidar dessa mediunidade que existe em cada um de nós, que tem que ser desenvolvida. Nem que a gente precise de várias passagens, talvez não só pela Terra, mas por outros planetas também, que a gente vai ter que desenvolver essa mediunidade de alguma maneira. Então, através da oração, que eu mostrei aquela foto para vocês, meditação e contemplação, e existem vários estudos hoje, mostrando que quando a gente medita, você consegue acalmar o cérebro, as ondas cerebrais, e você consegue criar canais de conexão em alguns. Alguém medita aqui? Então, é uma coisa que eu comecei a meditar na pandemia, só que eu não devia meditar, porque eu sou super agitada. Então, durante a pandemia eu aprendi a meditar. E é uma coisa que me trazendo uma calma muito grande, né, nos meus momentos. Arte, né, como eu falei para vocês, de música, tá bem chameira, às vezes estarem bem chateados, não tá lá, para o sábado de nada, alguma coisa. Termina como se você conseguisse encher o ambiente, né, de uma energia totalmente diferente. Leitura, né, então leio, e aí quando você lê, você termina com vários companheiros que eu leio junto com você. Né? Eu vou ter uma neta agora, e o primeiro presente que eu dei, né, nem sabia se era minha aluna, mas no dia eu soube numa sexta-feira de noite, aí na minha hora entrei mal, eu comprei um canhão de meio porque é um livro super importante na vida de todas as pessoas. Pintura também é importante. Esporte, né, como o Mário falou, então tá chateado, tá sentindo que você dá um pouco para baixo, talvez você esteja, né, com alguns amigos não desejáveis por perto, sai para dar uma caminhada e isso vai com certeza melhorar bastante. Outro tipo de atividade física, conexão social e voluntariado, então fazer aquilo que vocês estavam fazendo fora, se preparar uma sopa para alguém, com certeza quem vai receber aquele alimento vai estar dentro de si, tendo um reconforto, e essa energia, é tudo energia, né? Todos nós somos energia, vai estar voltando para vocês. Voluntariado, né? Diálogo e autoconhecimento, contato com a natureza, com essa árvore, com certeza traz muita energia, né, para todo mundo. E praticar a gentileza e a gratidão. Meu pai sempre fala que às vezes, quando eu estava numa situação super difícil, vai dizer, não sei o que, ele diz, o que é Cristo? Eu falei, meu pai, eu não sou Cristo. Aí ele, não, mas a gente tem que pensar o que é Cristo faria. Então, vamos tentar cristianizar nossos atos, e tentar enxergar isso. Como é que nós cuidamos da mediunidade? Vamos lá. Essa moral mediúnica inclui a vigilância constante dos nossos atos. Né? Então, aquela coisa de evitar algumas palavras, de evitar. Porque, de novo, quem lê, quem entende, interpreta sempre, sabe da quantidade de espíritos que já desencarnaram e de novo, mesmo alguns encarnados também, que estão por aí, né? Em busca de uma oportunidade para até se sentirem melhor, né? Estando perto, né, de cada um de nós. Então, a gente precisa vigiar no final. Então, às vezes, está no trânsito lá e alguém dá uma fechada, ao invés de falar, poxa, Círio, né? De falar que começa a responder e tudo até você não fala, você procura fazer com que a raiva baixe, né? Deixa a lona secar, e aí você procura passar naquele momento. Porque se você cria uma situação de raiva dentro de você, você gera uma energia ruim. Então a gente precisa vigiar nossos atos de forma muito consciente. E aí vem aquela passagem de Jesus, né? Muito vai ser cobrado, né? Aqui muito pegado. Então, na verdade, nós estamos aqui
já com algum nível de conhecimento, o nosso grau de confiança é muito maior do que aquela pessoa que é ignorante. Porque quem é ignorante não tem qualquer tipo de responsabilidade. Certo? Afastamento dos vícios, desejos e paixões. Então é que você está vivendo uma vida, né, despertando anos de qualquer tipo de vício, mas isso é uma coisa que foi muito falada em vários dos livros. Então, por exemplo, não existe você tomar bebida alcoólica e você acostuma, você se encher de carne. Então, assim, você precisa purificar seu corpo, né? Até para você conseguir absorver melhor a energia daquele lugar. Então, não é que ninguém fala, não, mas eu vou virar o quê? Vou virar freira, vou virar, né? Não vou fazer mais nada. Não, não é, mas você vai fazer as coisas com uma moderação muito grande. E tentar, pelo menos, 24, 48 horas antes de ir para um centro, seguir, né, numa linha mais espartana. Tem um livro chamado Saúde de Consciência, depois eu vou falar com a Mari. É um livro que eu ganhei de lá no centro, para cá, desde pequenininha, e eu também eu sentando na mesa, a gente não podia comer carne no dia da reunião. A reunião era toda terça-feira, então na terça a gente não comia carne. E aí, há 24 anos atrás, eu ganhei um livro de vontade. E com certeza a gente teve alguma ligação na minha outra vida, ela teve uma ligação de jantar bem difícil, foi minha paciente durante uns 8 meses, e aí um dia ela levou esse livro ao professor e eu fiz a noite inteira e precisava ler esse livro. Depois que eu li esse livro, que é de Matiz, Matiz é um espírito indiano, eu não consigo mais botar uma gota de carne na boca. Não consigo comer mais nada. E quem bebe, o relato que ele fala do copo vazio, né? O relato que ele fala é das pessoas que bebem, como os espíritos põem os canudinhos e sugam, é terrível. Então, depois. Não, o que ele fala Da carne, da morte de um boi no trabalho é inacreditável. Você realmente não consegue mais. E aí, hoje na minha casa, nem eu, nem minha filha pequena, nem eu do meio, ninguém come carne. E eu me sinto super bem, de outra pessoa que parei de comer carne. E é uma questão de energia, do que você coloca dentro do seu corpo mesmo. Como as médicas lá na canção, são dia de segunda, eu tomo uma taça de vinho, eu, na verdade, eu bebo cada dia menos, tipo, no sábado de noite, só minha marido já eu não aguento mais fazer dia de bebo domingo e nem chega perto, não tem nada, não bebo absolutamente nada. Por quê? Porque eu estou cuidando do meu corpo, para que eu possa ser o melhor canal possível, né, na segunda-feira. Então, não é que você está mudar a sua vida completamente, você tem uma responsabilidade de novo. Muito será cobrado e muito cuidado. E a gente recebe manutenção de uma vida calma, sem atritos ou desavenças. E eu vou contar uma historinha para vocês que eu tenho aprendido bastante com isso. Tinha uma menina perguntando com o menininho, e o menino quebra um joguinho de louça que ela estava. E aí ela fica super chateada, ela chorando com a mãe, chora e fala, ai, tá vendo, ela nunca mais me brincar, ai, não sei o quê. E a mãe fala, não, deixa ela não focar. Porque quando você se suja de lama, se você for tentar limpar naquela hora, você faz uma beleira. Né? E se você esperar o dia seguinte com a lama de você tira a lama. A lama sai e você lava com muito maior facilidade. E aí ela fica mais calma e no dia seguinte bate na porta e era o menino trazendo uma louça igualzinha. Né? Então ela ganhou não só a xícara que ele tinha quebrado, ela ganhou o produto inteiro. Então, que a gente se acostume, né, a tentar levar uma vida calma, sem atrito, sem desavença. Lembrar que quando a gente cria um ambiente dentro de casa de grito, de energia ruim, você atrai, né, esses espíritos para dentro da sua casa, para dentro do seu trabalho. Então, para purificar o mais calmo possível.
Mediunidade e amor, né? A base de qualquer serviço mediúnico é o amor, que transforma em vida. E de novo, citando Sartre, já falava aqui, para qualquer pergunta, a resposta é o amor. E, na verdade, a mediunidade, o exercício da mediunidade é um exercício de amor. Então, quando a gente pega o carro e vai, né, eu cruzo a BR-324 de segunda-feira, pego não sei quantos minutos de garrafamento comigo lá, meu avô, e chego para estar ajudando o espírito, porque muitas vezes não sabe que ele se encarnou, não sabe que ele não é mais dono daquela família, né, não sabe que ele não está mais com falta de ar, que aquilo, né, que ele vai ser ajudado, né, dentro daquele hospital espiritual. Isso é mapa de amor. Então, todos vocês aqui hoje de tarde estão fazendo mapa de amor. Porque não só nós estamos ouvindo, a gente tem uma outra plateia aqui também que precisa saber que isso precisa saber que a vida existe, que a vida existe outro também. Quais seriam esses serviços mediúnicos? Seria só mediúnico? Não, qualquer serviço, né, gente? 24 Porque, assim, na horas. verdade, é esse, né, Paty? Na verdade, a gente exerce a mediunidade 24 horas por dia. Então, eu, como médica, quando eu estou lá no consultório, nessa Samara, e aí alguém chega lá e fala: ai, doutora, mas eu não quero mais fazer isso. E aí você conversa com aquela pessoa e consegue convencer aquela pessoa você consegue convencer aquela pessoa de tudo que você está exame, ou então você consegue acalmar aquela pessoa para que aquela passagem seja mais tranquila, você está exercendo isso mediunidade. E ela me convenceu, viu? Eu cheguei lá dizendo que não ia tomar mais remédio. Pois é, muitas vezes né, a gente é canal. E você é canal, você é instrumento. O tempo inteiro. Eu digo aqui que tem um grupo que exerce a mediunidade ali na lanchonete, no bazar, na lojinha, na evangelização. Todos estão exercendo a mediunidade sem estar dentro da sala mediúnica, mas estão exercendo sua mediunidade na biblioteca, na recepção, quem recebe ali alguém, né? É exercer uma mediunidade. Com certeza. Na verdade, o exercício da mediunidade é o exercício do amor. Mesmo. Em todos os momentos. Quando você para o carro para dar passagem, você vai. É porque nós somos conexão, a gente é energia, vida. Então, a mediunidade é luz, né? É uma libertação, é um canal com o divino. É o nosso canal com o divino. Não pertence, né, a nenhuma seita religiosa, não é patrimônio, não é exclusividade de ninguém. Na verdade, um dom universal, distribuído a todos os espíritos, a todos nós. E como se fossem talentos numa parábola. Só que os talentos você pode, né? Vocês lembram da parábola dos talentos? Você pode guardar os talentos e você pode pegar aqueles talentos e multiplicar. Né? Você pode doar aquele talento para as outras pessoas. Então, é isso que a gente precisa fazer, saber. A gente precisa se perguntar o que é que nós estamos fazendo com os nossos talentos. Por que nós estamos fazendo com que nós recebemos absolutamente de graça. Quando a gente chegou aqui no planeta. E era isso, assim, a gente não tem mais tanta coisa de fisiologia, olha que eu procurei bastante. Mas, não sei se vocês têm alguma pergunta. Acho que agora já tem que sentar para discutir um pouquinho. E aí? Fique à vontade aí. Aproveite a oportunidade. A mediunidade consciente, né? Inconsciente. A parte fisiológica, como é que se funciona? Então, na verdade, eu até não trouxe isso, porque a gente não tem muita coisa em relação a questão fisiológica. Como é que fisiologicamente, todo mundo sabe que o médium consciente é médium inconsciente, né? Então, essa perda de consciência, ela não está clara dentro dos livros que eu li, dentro do material que eu li. Não sei, Tati, se você... Como hoje é muito raro a mediunidade inconsciente hoje, ela quase não existe, né?
Então, acho que por isso que não teve um avanço nos estudos. Que existia muito na época antiga, mas hoje em dia é muito raro a A médica mediunidade. do meu, sim, era totalmente diferente. Não lembrava de nada. E ela apagava e voltava. Então, tanto que, assim, durante muitos anos, eu pensava, né, que seria uma coisa muito mais comum, porque no caso do Sheima era totalmente comum. Agora tem o médico sonambúlico, né? Que ele não, eu não lembro de nada, ele volta sem lembrar de absolutamente nada. Muitas vezes a gente acredita que seja o médico inconsciente, seja um médico sonambúlico. Só que o sonambúlico também precisa ser dirigido, né? Por alguém que está ali no comando. No caso da minha... Ela não tinha, né? Então dela era a mediunidade Ela era inconsciente. mediunidade consciente. Mas hoje pouco, raríssimo. A mediunidade consciente, ela é inerente ou o médico trabalha para ela seja assim? Ela é muito mais inerente. No caso, essa a guia, a mesma, nós tentamos que nos desencarnou há 2 meses. Ela, e assim, existe, por parte de muitas pessoas, foi que eu vi dentro do mercado do marido, um horror à mediunidade. Né? Então, várias pessoas que têm esse dom da mediunidade querem lutar contra aquilo. É realmente, você imagina, você tem um outro trabalho. O Salvador sempre coloca isso, que para ele foi muito difícil aceitar. E no caso de minha tia, ela começou a perder o cabelo, ela ficou muito doente. Ela terminou só indo para o centro, que era esse centro de minha avó que ela trabalhava, porque ela ficou com medo dos filhos terem também. Ela foi curadora dos filhos. Então, assim, realmente. O medo de não voltar também. O medo de não voltar. Isso acontece muito. Tem o medo de não voltar. Não, você imagina, você ir para uma reunião, uma terça-feira, sabendo que você vai sentar ali, você vai desligar durante um tempo e ficar, né, sem nenhum tipo de controle sobre aquilo. Aprovação. E aí depois é uma aprovação. Na verdade, a mediunidade é uma aprovação. É uma aprovação. A inconsciente é dobrada, né? Aproveitando, né, você aqui, o seu acerto, as suas experiências, esse conflito dentro da medicina, assim, você se utiliza disso, por exemplo, no tratamento, analisando a glândula abdominal, que tem relatos, né, que ela tem um leve aumento, tem mais ativa, seja mais ativo mediunicamente, até mesmo com relação ao estágio, mais você se faz utilização dessa ferramenta ou uma explicação só? Assim, a gente não, como eu não trabalho, eu sou neurologista, então a gente não faz, inclusive, não faz imagem de célula da pineal específica, a não ser que você tenha suspeita de algum adenoma, algum tumor, na maioria das vezes benigno, isso é teste. E esses cristais você não consegue ver através de uma ressonância magnética, por exemplo. Ela não consegue hoje ter um dimensionamento, mas esses cristais que o Menos está falando são formações que podem acontecer dentro da pineal. Esse aumento do tamanho da pineal, eu acho que ele é muito mais energético do que É o caso do meu neto. Meu neto, ele hoje está com 10 anos. Aos 8 anos apresentou uma dor de cabeça lá leve e começou a fazer diagnosticar o que é. E aí foi para o neuro, fez uma tomografia e os médicos disseram que ele estava com um tumor, não sabia se era benigno ou maligno, na pineal. E aí começou a detectar que eram tipo cristais. Aí eu trouxe para a mediúnica, né? Lógico, aí eu me disse assim, é a mediunidade dele, são os cristais, ele tem muitos cristais. Eu liguei para o meu filho, acalma, porque não tem nada aí. Ah, mas o médico que tem que ir de ano em ano. Faz de ano em ano, faz. Aí permanece, tem 2 anos que permanece a mesma coisa. E se vai permanecer? Ah, porque o médico fez um assombro grande. E as crianças elas são, né? As crianças são médicos. E ele vê, ele ouve. Ele tem uma mediunidade. O pequeno com 2 anos começou a ouvir os espíritos falar. São os irmãos, né? É uma casa de bruxos ali, todo mundo ouve, todo mundo vê. Então, na verdade, as crianças têm um portal aberto, né? Normalmente você
queixa do comportamento dos 7 anos de idade. Ele está com E 10 algumas hoje, pessoas. continua mesmo cristalado. É mesmo isso, em algumas pessoas, em outras pessoas, esse canal continua, velho. e vai. Aí se vai para uma pessoa leiga, aí vai, começa a investigar, começa a fazer função, fazer isso, fazer aquilo, e não era nada. Não era nada, quer dizer, pela vista médica, mas era... Quantas pessoas, né, não estão em manicômios, não Sim. estão rotuladas, né, como pessoas que têm distúrbios importantes e que É só mediunidade. tem um livro super bacana chamado Nos Domínios da Loucura, que é um livro espírita que fala exatamente sobre esse baseamento de manicômio. E as vozes falaram também, é bem legal, de Fernando Ó. É bem legal. E as Tem vozes. vários livros dele. Não, eu tenho uma pessoa. Sala 18. Sala 18 é... E eu tenho uma pessoa que é claramente médium, mas é de um nível assim, bem tradicional, de feira. Nossa, quando ela eu também quando ela começa a falar, eu digo, minha família toda evangélica, eu não posso nem pensar em falar alguma coisa. Eu já estou com 70 anos, já estou numa estação, já está bem. Então, eu também, enquanto justa médica, eu não tenho o direito de criar esse tipo de expectativa. Né? Eu sou psiquiatra, né? Eu, assim que pude referir para um outro, você tem alguns psiquiatras que têm essa linha mais espiritualista. Então, é importante que você saiba quem são essas pessoas, para que você possa direcionar esses pacientes. Existem vários outros que seguem dentro de uma visão mais aberta. Imagine a relação. Nossa. Era muito importante dizer que você ouviu, que você viu. E aí, mais Aí que fumacinha saindo pelas cabeças, ninguém pergunta. Mas você foi muito clara, as suas colocações foram bem claras. eu estudei bastante. Eu desafio isso. Foi muito bom. Porque, nossa, no dia que eu recebi esse desafio, eu falei para o Divaldo, falei, Divaldo, me ajuda. Ele falou, minha filha, porque tudo que ele normalmente fala, não termina não. Eu te ajudar. Tem que procurar. Aquela parte que a doutora fala sobre a espiritualidade da saúde, existem doenças que são ligadas, são doenças físicas, espirituais. Na verdade, todas as doenças, elas têm um fundo. Na verdade, todas as doenças têm um propósito. Não, todas as doenças. Todas as doenças têm um propósito. Né? Tudo na vida tem um propósito. E aí, quando você começa a ligar, quando você começa a fazer esses elos, você vê que todas as doenças são oportunidades de resgate de alguma parte do nosso corpo que a gente precisa resgatar. Mas isso pode ter vindo de outras encarnações? Pode ter vindo de outras encarnações, pode ter sido, muitas vezes você tem algum compromisso, até para alguém da família, não necessariamente seu, mas sempre tem uma explicação para a doença. Sim, para qualquer tipo. Emocional também? Qualquer tipo. Tudo acontece com propósito. Você tem a procura do hormônio dos mais importantes para a produção de qualidade. Durante o desenvolvimento dessa reunião, poderia ter uma supressão da produção desse hormônio. Isso alterar a qualidade do sono da pessoa que está desenvolvendo a mediunidade? Sim, você tem vários relatos médicos. O próprio Givaldo já mencionou isso várias vezes, com uma de norma, porque, né, de novo, são pessoas que têm canais abertos com a espiritualidade que nem sempre, né, mesmo sendo a pessoa mais correta, mais, ela muitas vezes termina muito bem e pode ter esses dificuldades. E se for de efeito físico, pior ainda. É que ela é. É porque ela é.
verdade, nossos filhos não precisam dormir. Não precisa. Só um pouco Só um para você pouco, descansar. precisa descansar. Mas nossos filhos não dão. Não dorme. Mas aí já interfere. O médico vai desenvolvimento. E aí ele tem uma qualidade de sono diminuída. Isso interfere na dedicação dele até Com certeza. como estudo, como o horário de ar, no total. Porque interfere na qualidade de açúcar, porque diminui a tolerância, algumas coisas. Porque vai cansar fisicamente ou psicologicamente, né? Assim não tem qualidade de sono. Por isso que é importante você ter outras técnicas, como meditação, como você cuidar para se dispor Aqueles mais itens ela. todos que você colocou ali, exercício físico, caminhada, meditação, tudo isso diminui esse efeito. Então, por exemplo, você fazer exercício físico de manhã, sei, que aí você vai conseguir não fazer de noite. Então, você começar a ter técnicas que a gente chama de higiene do sono, não ficar no celular, olhando até tarde, não ficar. Uma outra coisa também, eu não sei se vocês conhecem você ali naquela forma, ela é muito filósofa. E aí ela sempre fala que, primeiro maneira, se você for comer uma macarrão, se a comida estiver estragada, com molho estragado, você não vai comer. Né? Só que nossos olhos se alimentam também. Então, sei lá, você está deitado no quarto vindo Jornal Nacional, uma tragédia que aconteceu, você está vazio, tem tudo do seu quarto. Até porque a mente não desliga quando às vezes o cérebro continua processando o que ele está vendo. Né? Mas é isso, então você dá partir do momento. Eu proibi lá em casa. E a energia também dessas cenas, ela não tem tempo nada, não tem. Exato, como se você estivesse comendo uma linha estragada. Só que você está comendo através dos olhos. Eu hoje, tem muito tempo, acho que já tem uns 4 ou 5 anos, que eu não vejo nenhum tipo de notícia. Para não dizer que sou um ignorante, que sabe que o G7 está acontecendo, que etc., eu ouço um podcast durante 25 minutos, um podcast que eu também ouço todos os dias que eu preciso. Só. O resto do dia, eu não vejo nada. Eu não sei, se você me perguntar assim, qual é a cara do presidente do nosso da Petrobras, eu não conheço a cara de ninguém, porque eu não vejo, meus olhos não veem nada disso. Idem. Eu não tenho TV aberta já há muitos anos. Não, mas não é nem a questão de TV aberta, Não, você eu não vejo, não assisto. nem o WhatsApp, eu faço parte de milhares de grupos, quando o pessoal bota as coisas, eu não abro, eu não vejo. Foi uma decisão que eu tomei. E nem repasso. Então, eu tomei essa decisão, eu ouço durante 25 minutos, é claro. Não posso. Tem que saber. Então, eu não posso entrar, se bem que de vez em quando eu entro na minha casa mais que Google, e aí eu não vejo nada. Eu sou produtora, você não vê, eu assistir alguma coisa para saber o que está acontecendo no mundo. Então, assim, nessa linha. E aí, por isso, você se protege. Eu tenho um filho que diz assim, mãe, você precisa para mim saber o que está acontecendo no mundo. Não preciso, não. Quando eu acesso a internet lá, o que me interessa, eu vou lá, clico, olho. Não, quero não. Então, essa higiene do sono é protege. Televisão em quarto é horrível. Televisão nesses quartos. Porque fica ali vibrando, são ondas, né? E isso para o cérebro é muito assim, Também, Natália. É muito complicado mesmo. É uma coisa que a gente tem que educar nossos filhos. Eu vou parar de gravar. E assim, gente, a tragédia ela vem,